Está no ar, segundo episódio do Experiência Síndicos, nessa série que vai falar sobre inteligência emocional. Eu sou Douglas Chena. Eu sou o Juliano Bueno e hoje nós temos um tema muito interessante aqui com duas grandes aqui, que nós vamos apresentar então. Uma delas é a Eliane Lodge, fundadora e diretora da Transmutar e Desenvolvimento Humano, uma empresa vocacionada ao desenvolvimento do potencial humano. Também é Master em Programação Neurolinguística, analista comportamental com foco em Enneagrama. Ela se aprofundou os conhecimentos com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, complementado com mentoria organizacional e metacognitiva, atualmente formada em psicanálise contemporânea. Também teve experiência na área de ciências contábeis, com MBA em Controladoria e Finanças, pós-graduação em Gestão Financeira em Cooperativas de Crédito e, para fechar, um MBA em Auditoria e Perícias. Muito bem-vinda, Eli. Obrigada. E eu complementaria aqui, para fechar mais ainda, amante de aventuras, que faltou essa informação. Faltou mesmo, aventuras e viagens. Esportes radicais. É boa, bem lembrado. E a Tatiane Oliveira, mais conhecida como Tati Oliveira, formada em processos gerenciais, psicanalista, está pós-graduanda em neurociência do desenvolvimento humano. Comportamento humano. Se tu não souber todo, o currículo tu vai Nada. Então, 16 anos como síndica. Isso. Terapeuta, mentora empresarial. Terapeuta integrativa. Reikiana. Mais algumas coisas por aí, né? Que vai inventando ao longo do caminho. É isso aí. Isso aí, legal. Eu queria saber de vocês, o que a gente consegue aplicar no ramo de síndicos, a questão do Enneagrama? Do Enneagrama? A gente consegue utilizar ele no dia a dia? O que é o Enneagrama? O Enneagrama, ele é um mapeamento do perfil comportamental. E aí, se vocês analisarem nesse contexto, e a Tati vai saber também, né? A gente tem várias metodologias. Nós temos DISC, nós temos o próprio mapa dos signos, agora me deu um branco, numerológico, mapa, enfim. Eles astrológico, todos eles vão trazer o mesmo resultado da nossa tendência de comportamento. Qual que é a diferença do Enneagrama? Ele vai trazer uma compreensão do porquê nós temos aquele comportamento. Porque o nosso comportamento ele é baseado numa necessidade. Uma necessidade não atendida lá na nossa infância. Então, enquanto criança, nós temos várias, segurança, atenção, enfim. Se eu não tive, ou interpretei que eu não tive na intensidade que eu desejava, isso me gerou uma dor que vai me gerar um comportamento para me proteger. Então, o Enneagrama, ele traz essa consciência do que está por trás do meu comportamento, do que eu estou me protegendo. E quando a gente fala no contexto de síndico, condomínio, pessoas, quanto mais você entende a sua forma e do outro, por que ele está agindo, por que ele está falando aquilo, melhor. Ah, legal. E aí, quando tu aprende o Enneagrama, tu consegue trazer ele pro teu dia a dia em tempo real, por exemplo, quando tiver um conflito. Exatamente. Porque você passa a entender o porquê que a pessoa está reagindo daquela forma. E ele gera muita empatia, principalmente, a verdadeira empatia, né, de entender que, poxa vida, talvez aquela pessoa ela está me falando daquela forma porque ela está me traduzindo uma mensagem que ela talvez não saiba também. Uma necessidade que ela está buscando. Nem ela bem sabe exatamente o porquê daquilo ali. Simplesmente sempre foi assim, sempre teve aquelas atitudes, mas não sabe a fundo. Boa. E é possível, claro, não como um especialista, mas o síndico, né, ele tem algumas técnicas, assim, algumas coisas básicas, assim, que num primeiro trocar de palavras ali no início de um diálogo já conseguir perceber. Claro, como tudo na vida é treino, né? Só que assim, gente, a gente fala quem a gente é o tempo todo. E quanto mais eu treinar o meu ouvido, principalmente, para captar aqueles detalhes, porque os perfis, por si só, eles já têm palavras, expressões que são padrão do próprio perfil. Então,
quando a pessoa fala, eu não estou programada para ficar percebendo o perfil todo momento, porque senão a gente enlouquece, né? Eu ia perguntar se tu estava nos analisando. Não. O pessoal vê, geralmente, quando eu falo, eu faço isso, daí o pessoal já fica, opa, tu tá me... A primeira pergunta, tá me analisando. Né? Exatamente. Tá me julgando. Só que, claro, o que vai acontecer? Talvez você me fale uma frase que eu vou dizer, opa, tá aí, né? Já percebi, enfim... Falamos agora há pouco, vamos ver como é que está a nossa imagem, como é que se não está na... Isso já também uma tradução do nosso perfil. Então, quando a gente capta isso, a gente consegue perceber. Eu entendendo a forma do outro ser, eu vou me comunicar melhor também com ele, e eu vou entender esse contexto melhor. Eu vou dar o exemplo que eu sou prova viva, assim, até por um dos meus perfis eu sempre fui muito resistente. E eu, isso aí é besteira e tal, né? E aí, beleza. Depois que eu assumi uma função de gestão, eu entendi que eu precisava conhecer mais perfis comportamentais. E aí eu vi que eu tinha que entender a mim mesma antes e depois os outros. Só que para vocês terem uma ideia no contexto, eu ia demitir uma pessoa naquela época da minha equipe. Porque não entendi a necessidade, o que ela estava me dizendo com o comportamento dela. Quando eu entendi, eu apoiei ela, enfim, conversamos, dei segurança, que era o que ela precisava, e graças a Deus ela está na empresa até hoje. Quem saiu fui eu depois, né, por minha decisão, mas ela ainda está. Conseguiu, recuperar ela. Isso, só que na época eu não conseguia entender, hoje eu já entendo. Então, quanto mais a gente compreende a nossa forma e do outro que está por trás, a gente reduz julgamento, enfim, várias outras. Porque nós somos seres julgadores. Não é que agora eu não vou julgar. Sim. Não, eu também julgo ainda, né? Normal. Mas não com aquela intensidade que eu julgava antes. Porque hoje eu entendo, talvez a pessoa não é que ela não tenha boa vontade. Talvez lá na infância ela entendeu que ela não podia dar trabalho. Sim, todo mundo, né, tem aquela frase, aquela questão que todo mundo fala, né, que quando tu tem uma atitude, tu fala alguma coisa, aquilo tá muito mais, quando tu critica o outro, aquilo tá dentro de ti, na verdade. Exato. Então, aprender a ouvir é tu ver o que a pessoa tá falando e conseguir, pelas palavras dela, mais ou menos traçar o perfil. Então, esse que seria o segredo. Tem alguns, nas aulas eu sempre explico pro pessoal, porque tem o nosso caminho de evolução. Então, eu tenho determinados perfis mais predominantes e eu tenho alguns menos, só que assim, geralmente a gente tem no outro, não em todos, né, mas tem em algumas pessoas algo que nos incomoda. Geralmente, o que nos incomoda é justamente isso, o que a gente não tem, o que nos incomoda no outro é o que a gente precisa, talvez, não ser igual, mas neutralizar. Dá um exemplo prático aqui. Eu me incomodo porque a Tati chega atrasada. Será que daqui a pouco, eu não estou levando tudo ali na ponta do lápis, eu não estou gerando uma tensão, estou sendo aquela pessoa que tem que ser 8h30 e 30 e não pode ser 32. Só que eu não estou valorizando muito isso, esquecendo todo mundo. Exato, tem que ser tudo da minha forma, do meu jeito, e talvez, pode ser mais leve, eu posso chegar a 8h40 de vez em quando e tá tudo bem. Eu posso entender que a Tati, eu diria que eu devo entender que a Tati, eu não vou descaracterizar ela porque ela chega atrasada. Ela tem outras coisas boas. Só que o que a gente faz? Tati chega atrasada. É aquela que sempre chega atrasada. E a gente anula todas as coisas boas. E isso vai acontecer lá na convivência, lá nos condomínios, né? Quem que é fulano? É aquele que sempre faz tal coisa. É aquele que sempre reclama. É o julgamento, né? Exato. E a gente às vezes tu perde a oportunidade de te aproximar, porque aquilo já gera uma repulsa. Sim, eu digo que é o botãozinho do... E aí daqui a pouco é uma pessoa cheia de ideias, bem fora da caixa, mas pode resolver muito problema, né? E aí tu já... lá vem o chato. E aí tem um outro ponto também, porque a gente costuma julgar o outro com base nas nossas necessidades. A minha necessidade é X. Eu tenho uma necessidade de atenção. O outro tem necessidade de segurança, enfim, outras coisas. Se eu não tenho atenção, eu vou achar que o comportamento do outro está errado. E eu não vou entender o outro. Então, quando eu digo que assim, o Enneagrama, PNL, todas as metodologias, a grande função delas é gerar consciência, porque nós atuamos no piloto automático mais de 90% do nosso dia. E você, Tatiane, depois que começou a desenvolver esse lado aí
também de saber. Desenvolvimento humano, tu melhorou na questão de interpretação e isso reduziu os conflitos na tua gestão como síndica? 15 anos de síndica e não tem nem cabelo branco. Eu pintei ontem, tá? Eu pintei ontem. Mas assim, eu estava escutando agora uma das coisas que eu aprendi com a inteligência emocional e como a gente se percebe que é ganhar a consciência, né? Eu acho que aí fica a dica para as pessoas que estão nos assistindo, que a inteligência emocional, quando a gente fala, é muito mais sobre nós, né, se desenvolver primeiramente, para depois poder entender o outro. Isso eu tenho como experiência própria, porque eu fui dizendo assim, você aprende na dor ou no amor, né? Eu aprendi na dor, que eu tenho uma administradora de condomínios há 12 anos, sou síndica e estou entrando para o 16º ano. Eu amo gente, então acho que o síndico, ele tem que gostar de gente, né? Se ele não gosta de gente, ele não tá no lugar certo. Porque hoje o gostar de gente é quase que 100% do que a gente vive. Então, em todos os lugares tu tem que lidar com gente. E essa inteligência emocional, então, ela vem para isso. Eu tinha esse perfil, eu fiz o Enneagrama com a Eliane, né, um tempo atrás. Quando a gente conversou, ela já meio que me definiu ali. Ela foi falando, eu disse, eu sou esse. Isso é comum, né? Quem já sabe, tu começa a falar, tu acha que tu é tal, né? Olha só, o que quer dizer tu é 5, tu é 9? Isso, mas a gente já, na realidade, tu já sabe quem tu é. Tu já sabe se tu é agressivo, se tu é mais firme, se tu é mais debochado, né? O teu comportamento, tu realmente sabe, tu não quer aceitar, mas tu sabe que ele tá contigo. Sim. Então, quando a pessoa diz assim, nossa, como tu é agressivo, isso te dói tanto, porque lá no fundo, tu sabe que tu é agressivo. Isso. Então, assim, eu era controladora, eu falava demais, aqui eu tava até em silêncio, vocês viram? Isso é uma evolução, para quem me conhece, porque esse é o controle emocional. Então, eu tive pânico, né, por ser assim, trabalhar demais, querer fazer tudo sozinha, controlar todo mundo, será que fizeram, será que não fizeram? E isso vai muito de encontro com o síndico de hoje, né? O síndico de hoje, então, ele tem que saber de várias coisas, psicologia, gestão de pessoas, contabilidade, jurídico, manutenção. Ele não é obrigatório ter isso como uma especialidade, obviamente, porque não é da função dele, mas ele tem que ter o mínimo de conhecimento para poder acompanhar. Então, isso já causa nele, principalmente no síndico orgânico, que são os síndicos moradores, uma tensão, uma carga de estresse, né, que eu digo assim, que quando tu tem inteligência emocional é para diminuir a tensão e a carga de estresse que tu tem. Sim. Então, quando a gente fala de estresse, a gente fala de, a Eliane pode também me ajudando aí, a gente fala em 4 etapas do estresse. Uma delas é aquele estresse que a gente tem agudo. Então, por exemplo, eu vou ir para uma reunião, vou fazer esse podcast. Então, eu tenho aquela tensãozinha de estresse que, é uma coisa que eu vou fazer agora, por mais que eu saiba, me dá um friozinho na barriga, deu um estressinho. O corpo está preparado para uma coisa que não é diária. Até porque ele está se defendendo de algo também, né? Isso. Dependendo, Deixa eu ver se isso é bom. E até dependendo do perfil. Se eu sou muito autoexigente, eu vou ficar nervoso porque eu não quero errar. Isso, a cobrança. Isso. Se eu for determinado perfil, enfim, eu vou ficar com medo. Ai, será que eu sei tudo? Será que tal coisa? E vai que me perguntem alguma coisa e eu não vou saber responder. Isso. Então isso também tem uma relação. Depois a gente vem com o crônico, né? O crônico é aquele estresse que ele é repetido. Então, eu senti esse estresse aqui, mas eu levo ele para casa. Terminou o podcast, mas eu saí com aquela tensão. E eu fico, meu Deus, que também vem a cobrança. Será que eu falei certo? Nossa, e se pro ar? Como é que vai ser? Então, eu fico remoendo aquele estresse. Eu levo aquela carga comigo. Depois, aí a gente vem para o estresse, que ele é o pré-exaustão.
aí eu já começo a ter sintomas. Então, ele é tão já grande que eu começo a ter a dor de cabeça, eu começo a ter uma dor de barriga. Aí o corpo começa a falar. Perdeu o sono. Isso, ele começa já a se evidenciar de alguma forma. E o último, que daí já vem até se caracterizar e fazer parte de algumas doenças, que é a exaustão mesmo. Eu tenho aquilo tão em mim que eu tô sempre estressado, atucanado com o horário, com qualquer coisa que eu começo a desenvolver. A hipertensão, a diabetes, o vitiligo também tem uma causa, agora fazendo a neurociência do comportamento humano, ele também tem muito a ver com a carga do estresse que tu tem, ou ele aumenta e diminui. Melasmas. Então, às vezes a pessoa trata e não tem solução nenhuma. Sim. E está vinculado às emoções. Das emoções tá tratando dela. Físico. Só. Uma das coisas que a gente fala muito na PNL é que corpo e mente se comunicam. Então, assim, eu sempre, quando tem alguma coisa, se não é, claro, algum evento, alguma coisa, eu tô sentindo algo, eu já vou lá pro tio Google, né? O doutor Google. Significado da dor, significado emocional da dor tal. Gente, é batata, assim, vai fechar, porque corpo e mente estão conectados. E então, quando a gente fala muito dessa terapia, da inteligência emocional, as pessoas hoje, grande maioria do público, e aqui a Eliane está para me confirmar, né? Ainda tem muito julgamento. Mas inteligência emocional, para que eu preciso? Eu vou aprender o quê? E a gente precisa o tempo todo. Por que eu vou no psicólogo se eu não sou louco? Exatamente. Nós, terapeutas, a gente estuda isso o tempo todo. Quando a gente atende, a gente aprende. A gente atende várias metodologias, ferramentas, e mesmo assim, tu vê, em momentos a gente sente o estresse, a gente tem que saber identificar. Porque às vezes, eu sei, mas isso aqui agora fugiu um pouquinho. O que é isso? Então, a gente está sempre buscando. Então, acho que isso, para os síndicos, principalmente, que hoje estão nessa carga que está exigindo demais, muitas pessoas num lugar só, com diferentes raças, etnias, comportamento, crenças. Ele tem que, primeiro, ter esse autoconhecimento, buscar ajuda nessa inteligência emocional, nesse planejamento de rotina, de como ele vai fazer isso, como ele vai lidar com aquele conflito, né? Para depois ele conseguir entender aquele conflito que vem para ele. Para ver, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu, como síndica, eu morava no condomínio que eu administrava. Então, eu fiquei muitos anos descendo 6 e pouca do meu carro quando eu chegava em casa, e aí eu só tirava o pé para fora da porta do carro e as pessoas vinham, Tati, aproveitar que tu tá chegando. Então, eu chegava 10 para 6 e eu entrava às 11 em casa. Todo mundo queria falar. E eu pensava, eles querem falar, né? Eu trabalho fora ainda. Então, vou dar atenção. Só que aí, eu não dava atenção para minha família, eu não dava atenção para o meu tempo, eu entrava às vezes estressada, porque eram coisas que tinham como esperar, então eu não dava limites. Então eu fui doutrinando, e estou lá agora fechando 16 anos, né? Vou até 2024, ganhei mais 2 anos agora. Então, 2026. Assim, mas eu fui criando conhecimento e fui doutrinando. Então, assim, eu tenho horários para atender, eu não tenho grupo aberto, eu tenho limites, então urgente tem que ligar, mas qual é o urgente? A gente tem que deixar claro. Urgente é uma enchente, é um incêndio. Porque o que é urgente para mim pode não ser para você, né? E todos esses urgentes, eu tenho que ter um plano de contingência, que é o quê? Pegou fogo, deu uma enchente, qualquer um pode ligar, corpo de bombeiros, né, polícia, então eu ainda vou ser o segundo plano. Sim. Então a gente tem que deixar isso muito claro, e isso já diminui o estresse e doutrina esse morador. Sim. Outra coisa muito importante,
pode. Não, agora eu ia te pegar um gancho, tu falou dos bombeiros, eu lembro que uma vez o Douglas estava vendo ele numa apresentação, ele sempre, já vi umas 2 vezes ele fazer brincadeira. Ô, pessoal, vamos ver se todo mundo entendeu. Se pegar o fogo, então tem que ligar para quem? Pro síndico. Não, pros bombeiros. Depois liga pro síndico. Eu faço a pergunta assim, ó, se queimar a lâmpada, para quem vocês ligam e avisam? Pro síndico, ok. E se pegar o fogo no condomínio? Eles falam pro síndico. Eu falei, não. Pros bombeiros. Porque o síndico, até ele ligar, perdeu um tempo. Isso, mas aí também é que entra as várias coisinhas. A inteligência emocional está ligada a vários fatores. Entra a comunicação. Então, o síndico que assume um condomínio hoje, estamos falando aqui agora mais de síndico, mas isso vale para qualquer área da vida, eu preciso me posicionar já na minha proposta de trabalho para qualquer coisa. Essa é a minha proposta de trabalho. Quais são os meus limites? Meus limites de horário, de tempo, são esses. Vocês estão de acordo? Como vai funcionar? Hoje, os condomínios, grandes condomínios. Então, a ideia é se criar comissões. Ah, mas aí eu vou viver com 500 comissões? Não. Por exemplo, eu vou fazer uma academia num condomínio grande. Quem aqui é professor de educação física? Então, esse professor de educação física, ele pode estar nessa comissão. Vou formar uma comissão específica para aquele caso que eu vou criar hoje naquele condomínio. Porque ele tem entendimento de quais os aparelhos, né, quantos aparelhos é necessário naquele local, e isso bota responsabilidade também para o morador. Para ele entender que o síndico, como ele não dá conta, não, mas olha, é bastante coisa, gente. Vocês não sabem como é que é. Então, tem várias sugestões que a gente pode ir dando aqui no decorrer para ter essa carga de estresse já diminuída. São quantos perfis do Enneagrama? São 9. Do 1 ao 9. Então, 9. Um síndico que atende diversos condomínios pode falar com todos esses perfis num dia. Sim. Não só pode, como provavelmente vai falar. E lá no grupo de WhatsApp a gente consegue identificar os perfis também. Até pelas reações. Pelas formas. Porque o que acontece? E aí, deixa eu só pegar um gancho do que a Tati falou, que tem uma coisa que é importante quando a gente fala da inteligência emocional, desse desenvolvimento. Quando tu aprende aí isso e se entender o outro, tem coisas que tu passa a não pegar mais pra ti. Porque tu entende que é daquela pessoa, não é teu. Até que tu não tenha essa compreensão, é natural a gente puxar pra gente. Não, ele tá me falando por isso ou tal coisa, enfim, né? E aí quando a gente entende que nós temos nossas necessidades, nossa história de vida e nossa forma de ser, e o outro tem a dele, eu não vou pegar para mim essa dor. Ela não é minha, ela é do Juliano. Juliano que tá... Ele que precisa lidar com aquilo, e não eu. Claro que a gente vai apoiar, enfim, tudo mais. Mas falando dos perfis comportamentais, o que acontece? Dentro desses 9, tem uma divisão. Então, são 3 perfis que são ativos, 3 perfis que são emocionais e 3 teóricos. Na prática, o ativo é aquele que está com problema trazendo para o condomínio, a Tati está lá apresentando, enfim, fazendo a prestação e dizendo que tal coisa vai ser daquela forma, precisa de ajuda dos condôminos. Quem é mais ativo vai dizer, tá, beleza, já podemos ir lá fazer? Quem é mais emocional vai dizer, eu gostei, não gostei. Nem perguntaram a minha opinião. Vai ficar mais, né, será que o Juliano gostou disso? Né? Será que tal coisa? Agora, quem é mais teórico, que são outros 3 perfis, vai pensar, por que a Tati ela mudou isso? Por que ela está pedindo isso? Onde é que está escrito? Porque daí vai buscar um raciocínio. Exatamente, questiona. Assim, analisa. Isso, exatamente. Aí tu falou uma coisa bem importante, que daí a gente entende por que tem aquela pessoa no grupo lá, eu falo muito do grupo porque eu digo, é a minha referência, né? Mas aquela também. Pessoa que questiona mais, porque ela tá buscando mais segurança. Né? Então, aquela pessoa que às vezes, nossa, já pega e vai com aquela raiva, ela é mais ativa, ela quer resolver, só que ela, às vezes ela não tem essa consciência, ela joga, externaliza, e às vezes eu diria até que ela tem um problema no dia e lá no grupo onde ela vai dar aquela desabafada, aquela liberação da raiva dela. Né? Então, e quem tem mais emoção é aquela pessoa que vai buscar um acolhimento do grupo, vai se comunicar com uma forma mais acolhedora, enfim, né? Então tem essas características também que quando você entende,
Opa, peraí, ela só tá jogando pra fora a raiva dela, tá tudo certo, né? Com aquela pessoa eu já percebi que ela tem mais emoção. Então, aquela eu tenho que lidar com... Eu me moldo para lidar com mais emoção também com ela, com mais atenção. Eu já percebi que o fulano é mais questionador. Opa, então já sei que eu preciso dar mais segurança. Daqui a pouco, o que eu posso implementar para trazer essa segurança, enfim, né? Então, a gente ali, fazendo essas pequenas ações, a gente impacta no que a Veri provavelmente trouxe no primeiro episódio da gestão de conflitos, né? Eu ia falar justamente isso aí, que ela comentou, uma questão que o Douglas até comentou, que nos grupos, né, mesmo no grupo fechado, tem aquelas carinhas, né, carinha de palhaço, que o pessoal coloca as reações que, daí o Douglas até comentou, mas é só ler a mensagem quando ela disse que o ser humano tem necessidade de ser ouvido. E aí ela deu uma informação ali que eu nunca tinha parado para pensar, que as sessões de mediação no judiciário tem 2 horas de duração, porque 1 hora vai ser gasta só deixando as pessoas falar. Na segunda hora é que se vai resolver alguma coisa. Então é incrível, o pessoal tem muita necessidade. E nesse falar... Por isso todo mundo dá opinião, queria dar sua opinião, né? E aí, nesse falar, vai ver aquele que vai falar porque ele precisa jogar pra fora aquela raiva. E a raiva, gente, não é ruim, tá? Porque a gente costuma ter alguns comportamentos e analisar com um viés negativo. A raiva, sim, em vezes ela nos prejudica. Mas tem vezes que ela vai nos impulsionar. É a raiva que nos leva pra ação. Por vezes eu preciso... Por vezes não, eu diria que eu preciso da raiva para me impulsionar pra ação. O que eu preciso, que é negativo, é que às vezes eu vou... A forma que tu vai agir. Claro que é de equilíbrio, né? Exatamente. Qualquer coisa partir da raiva partir para uma agressão, nem que seja verbal, né? Daí é uma coisa pejorativa, mas... Isso. Por isso que eu sempre falo assim, que o que é o ideal? É eu ter essa consciência, mas eu equilibrar entre ação e emoção, porque a emoção também é importante, porque ela conecta com as pessoas. Relacionamentos, quem tem, eu já tive um mentorado meu que ele tinha emoção muito baixa e ele é gestor de uma equipe, então ele tinha mais dificuldade de se conectar com as pessoas, porque ele ia lá no papum, tem que fazer por isso, e aí não conecta. Da mesma forma vai ser com o síndico, se ele for muito razão, ele não vai ter emoção. Ou muita emoção, vai ter aquela dificuldade, daqui a pouco vai ceder demais. Eu tenho esse perfil e esse ponto negativo, que eu acabo cedendo demais, né, nas decisões. Em um condomínio com muitas pessoas, muitos condomínios, precisa ter um líder que dê uma brecha, mas também não pode ser muito, porque senão vira bagunça. Exato. Então, tu tem que ter um líder, de fato, tem que ter um líder. Já a minha sócia, ela já tem esse posicionamento muito firme. Também é ruim. Então tem que ter um equilíbrio, não adianta. Isso. E eu vou dizer assim, complementando agora, esse posicionamento firme, ele também não é negativo. Isso. Dependendo de como eu sou firme. Por exemplo, vou dar um exemplo agora que aconteceu semana passada comigo, tá? Também um mentorado meu, que ele é gestor, então ele tem 15 pessoas que ele coordena, e no auge do estresse, ele disse, eu tenho vontade de chegar lá e dizer, olha aqui, manda quem precisa, né, e obedece, manda quem pode, obedece quem precisa. Já vou chutar ele já tá falando. Ele já tava falando pra mim, né? Ele tá pensando com a emoção da raiva do momento. Ele tá falando o lema exatamente de um perfil do Enneagrama. O lema desse perfil manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que eu olhando de fora, assim, conversando com ele, o corpo dele, que daí o corpo fala. Então, por isso que eu digo, o dizer não e o impor, esse posicionamento, ele também é positivo, desde que o que saia pela tua boca esteja alinhado com a tua fala corporal. Então, eu posso dizer, pessoal, eu preciso que esse relatório saia até sexta-feira. Tem possibilidade de sair, o que a gente precisa para que isso aconteça? É diferente de dizer, até sexta-feira eu quero isso na minha mesa. Tu tá sendo autoritário. Então, eu não vou ter o resultado que eu tô esperando. Como assim? Então, a pessoa, dependendo de como é o perfil dela, pode ser um que não aceite. E ela diz, eu já não vou fazer, e ponto. E vai pro confronto ainda, né? Isso. Então,
tudo é equilíbrio. Tu pode ter todos os perfis, mas é como tu utiliza. A gente teve também um caso lá na administradora que chegou uma senhora, para pegar um boleto, e eu estava numa sala mais assim fechada, e ela chegou gritando: qual é o problema de vocês que não mandam boleto, que não sei o quê, e botando a boca, literalmente. E aí a menina que atendeu já é um perfil que opa, eu não gosto tanto de conflito, eu vou recuando, tá? Qual é a forma? Qual é baixinho? Já passou para a mulher que está insegura, a mulher já gritou mais. Então, o que aconteceu? Eu saí da sala, fui lá, bom dia, tudo bem, peguei um café, como é que é o seu nome? Já foi atendida? Já fez estou sendo. Conectou. Estou sendo. Eu disse, o que a senhora precisa? É o meu boleto que não chega. Como é que é seu nome? fulana. Oi, dona fulana. Pensar primeiro, né? Bom dia. Eu disse, não, deixa... Vamos começar de novo? Eu disse, não, mas entra aqui, eu vejo para a senhora, pode deixar que eu vejo para ela. Quer um cafezinho? Quer um chazinho? Eu quero. Então vem cá, me conte o que aconteceu. A senhora não recebeu o boleto por quê? Não foi no seu e-mail? Eu não tenho e-mail. Tenho aplicativo? Não sei de aplicativo. A senhora não gostaria de conhecer o aplicativo? Eu posso botar no seu celular. E a senhora só aperta um botãozinho e já tem a segunda via. No celular, sim, quer botar, eu boto para a senhora. Saiu dali pedindo desculpa. Eu estava muito alterada, me desculpa. Sim. Então é a forma. Se vem alguém agressivo, que pode ser não por minha causa, como a Eliane falou, às vezes ela se estressou em casa e tu é o meu alvo. Sim. Eu vou te metralhar. Sim. E tu demonstra que, tu pode... você não entrar naquela sintonia, né? Isso, é vibração. Então, mas isso é prática. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo a leitura mais corporal do que até de fala da pessoa. Se ela está ali, como é que vai ser? O que tu vai fazer? Eu não posso, tá? Como assim? O que eu vou fazer? Porque tem uns que já digo, não entendi, como assim o que eu vou fazer? Deu. Conflitei. Então, uma dica também para o síndico, mais uma valiosíssima. Olha aí, fazer o quê? Se alguém me parar no corredor com uma vibração mais alterada, olha só, eu queria ver o que vão fazer lá com aquela manutenção. Eu vou me perguntar inconscientemente muito rápido. Eu estou preparado para responder agora isso emocionalmente? Ali comigo. Não. Eu estou vindo de um outro caso estressante. A pessoa me parou no elevador, no corredor e me perguntou isso. Eu não estou preparada emocionalmente, mesmo que eu esteja na frente dele. Aí o que eu falo pro condômino? Aí vai falar o seguinte: olha, eu estou com um problema urgentíssimo, agora estou indo para lá, mas vamos fazer assim, eu vou marcar um horário contigo, qual que fica melhor para ti? Eu já anoto aqui para mim te atender e te dar uma atenção, para nós não falarmos correndo. Pode ser? E saia. Ou dizer não quer dizer naquele momento que você não vai dar atenção para ele. Perfeito. Porque se você ficar naquele momento com a mesma vibração, tu não vai resolver o problema dele. Vocês vão discutir. Sim. Ele vai falar da tua gestão negativamente e tu vai sair dali provavelmente com ódio dele. Desmotivado, né? Desmotivado, né? E tu nem sabe o que aconteceu daqui a pouco, se realmente é aquilo, né? Sim. Às vezes pode ser algo que ele, como a gente falou, que ele captou, que ele vivenciou no dia dele. Sabe que, analisando isso, eu tenho a percepção que essa onda, o estresse, a raiva, essas coisas do dia a dia, do momento, é como se fosse uma onda. É uma onda no ar invisível que ela vem vindo. E ela pega quem não tem inteligência emocional. Quase todos. Na verdade, assim, eu me considero inteligente emocionalmente, porém eu tenho no meu dia a dia diversas falhas. E todos muitas vezes ela vem... Nós duas que também trabalhamos no meio tempo. Essa onda ela vem e eu não faço aquele momento de parar, refletir, e eu jogo sem querer num e-mail mais ríspido pra ti, e aí tu também não faz essa análise e passa pra lá, e aí ela vai numa cafeteria, já vai... E aí o que acontece? Efeito manada. E aí vem muito do que a Tati falou da questão da comunicação. Vai acontecer situações, enfim, que, por exemplo, vem alguém e diz, eu não concordo com isso. Se você entrar na sintonia, tipo, eu tô, né, vai já gerar o conflito. Eu também não concordo com um monte de coisa que tu faz. Já gerou um conflito. E aí, o que tu pode fazer? Tu pode dizer, olha, eu entendo o teu posicionamento, eu entendo desta forma.
Agora, se eu for já responder também, eu concordo, eu não sei o que. Ou tentar explicar, né? Tentar argumentar. Vai entrar uma discussão, né? Exatamente. De opiniões. Algo muito bom também para complementar agora o que a Eliane falou, além de tu fazer a sugestão que ela deu agora, por exemplo, eu não concordo com isso. Vamos analisar de outra forma. Se você tivesse que ter uma solução para este caminho, qual seria? Coloque ele participar. Ou se você estivesse no meu lugar. Como seria? Porque aí essa técnica eu já fiz. Isso e é deu ótimo, certo. porque a pessoa às vezes julga. Mas se ela estivesse no teu lugar, o que ela faria? Deixa eu entender. Sim. Aí ela vai ter que pensar, não só julgar. Sim. E aí vem uma coisa também que é bem bacana. Por quê? Quando criança, a gente tem a fase das perguntas. Eu não tenho filhos, mas eu sei que a Tati tem, né? Eu não sei se você tem filhos, não. Mas tem a fase que a criança pergunta, o que é isso? O que tá coisa? E tal. E nós também tivemos a nossa. Só que o que a gente ouviu muitas vezes? Chega de perguntar. Só pergunta, só não sei o quê. Logo, a gente interpretou que perguntar não é legal. A gente não pergunta mais, a gente dá respostas. E a nossa geração aqui é essa geração. Né? Exatamente. Que eu digo que assim, nós temos ali a faixa etária que vai quebrar muita coisa, só que a gente está em cima do muro entre os nossos pais que fizeram o melhor deles nas condições que eles tinham e a galera que está chegando agora, que daí já é uhul, né? E a gente tá aí, né? Para que lado a gente vai? Mas enfim, nós aprendemos muito que perguntar era ruim, não era legal. Era incomodar. Exatamente. Então, logo a gente se coloca numa condição de dar respostas. Só que quando a gente faz as perguntas, começa a exercitar. E tudo é treino, né? Não existe receita de bolo. Não. Mágica. Treinar, exatamente. Eu posso fazer a mesma, eu e a Tati, o bolo vai sair diferente, porque cada um tem o seu jeito. Mas treinar, perguntar. Né? Então, a Tati trouxe o exemplo, que é uma coisa bacana. Eu não concordo. Mas o que você não está concordando? E aí vem as objeções, porque é muito mais fácil eu te falar que eu não concordo. E aí vem o Juliano e me diz, por que você não concorda? E às vezes ele me racha no meio com essa perguntinha, né? Porque eu tô só dizendo que eu não concordo. Eu só quero criar a discórdia. Isso, exatamente. Mas no dia a dia a gente tem que... Me explica melhor, no teu ponto de vista, por quê, enfim. Então, fazer mais perguntas também. E eu diria que não só na questão do síndico, na liderança, nós, no dia a dia também. Sim, como empresário. Exatamente, porque quando a gente pergunta, a gente está ajudando também a desenvolver as outras pessoas, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Eliane, para as duas. Claro, tá liberado agora que eu falei que pode perguntar. Tanto a parte dos perfis do Enneagrama, quanto o perfil de DISC, que a Tatiana a gente usa até na administradora, parte na entrevista de seleção, né? Perfeito. E porque aí o DISC é um pouco mais simplificado, são 4 comportamentos ali, que por sinal nós somos exatamente o oposto um do outro, no centavo, eu digo, né? Mas isso é bom. Não os se opostos se que o atraem. Enneagrama de vocês também Os opostos se atraem. Mas isso é bom. É bom. Né? Exatamente. Exato. Então, assim, esses perfis, eles, tu tem o teu, mas ele, em algum momento da vida, ele pode se alterar, ou tu mesmo também pode trabalhar para mudar alguma coisa, não que acho que tu nunca vai fugir do teu raiz, né? Tem mas a tua tu consegue, essência, né, que se fala, enfim. O que eu defendo muito, embora que algumas metodologias do Enneagrama dizem, não, você vai ser assim, assado. Eu uso a base da psicanálise justamente no Enneagrama, que é a formação da nossa personalidade. Então, eu entendo que, e eu defendo muito isso, eu estou neste momento, eu tenho sim ali porque nosso perfil ele é muito baseado em dores, em coisas que marcaram lá a nossa infância. Vou dar um exemplo aqui. O meu primo se suicidou na infância dele. Quer dizer, na minha infância. Então, aquilo me marcou. Ali, provavelmente, potencializou aquele meu perfil que quer se divertir, que quer aventuras e tal. Por quê? Porque eu entendo que eu não sei o que vai ser do dia de manhã. Na vida é curta. Exatamente. A interpretação. Eu era uma criança vendo aquela cena. Mas, assim, eu posso modificar isso, sim, depois que eu gero consciência. Só que, claro, eu preciso estar disposto a isso também. Né? Porque o que acontece que é muito comum? As pessoas, elas pegam o resultado, eu sou assim.
E às vezes até usam para se defender, né, Tati? Não, mas é que isso aconteceu porque eu sou assim. Eu sou o número lá tal do Eneagrama. Se chama síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim. Sim, você sempre assim e tal. Aí agora, quando eu estou disposta, eu posso ser. Tem um princípio da PNL também que diz que você pode ser. Se alguém fez, você pode também. Então, se alguém você também pode ser. Eu mesma, assim, eu tinha um perfil bem faca na bota. Quem me conhece agora diz, nossa, não, Eliane, gente, vocês não me conheceram lá atrás. Eu tinha um colega que dizia, nossa, Eliane, tu é delicada igual coice de mula. Tá preparada para ser síndica já, então. Tá preparada para ser síndica. Então, eu acho que o ser síndica me acionaria muito esses gatilhos. Aquele que ficou lá dentro, assim, ele tá adormecido. Não precisou mais mexer nele. Exatamente. Mas, assim, dizer que eu não sou mais, em alguns momentos, hoje de manhã eu tive que acionar esse perfil aí. Peraí, né? Tava com uma discussão lá, fiz uma aquisição, uma doação. Os caras estão só me enrolando para entregar produto de limpeza, enfim, e aí, tipo, tá umas coisas assim, sem cabimento. Aí já veio. Tipo, não, só um pouquinho. Tolerância X. Mas, assim, a gente pode ser, de fato, a gente desenvolve. A partir da consciência, eu defendo que tu pode ser o que tu quiser mesmo. Eu concordo plenamente. Quando tem consciência, tu escolhe, né? Isso. A escolha é tua. Permanecer ou... Isso. Até porque... tu vê que uma coisa é complemento da outra, né? Quando se falamos em Eneagrama, diz que outras ferramentas existem em tudo. Tipo, o lado positivo, o lado negativo. Tudo é equilíbrio. Isso. Assim como a noite, o dia. Porém... Quando eu entendo que o meu perfil, ele é um perfil, por exemplo, falando um pouco de DISC, meu perfil é dominante, por exemplo. Eu sou um perfil de ação, de execução. Então, assim, esse é o meu perfil muito, muito cravado em mim. Eu sou assim, quase que por inteiro. Porém, eu tenho um lado negativo disso, que é o quê? Tentar atropelar as coisas. Eu quero do meu jeito, eu quero para ontem, eu quero que se faça acontecer. Eu planejo pouco, porque é isso que eu tenho que fazer, então bota a mão na massa. Não quero muito trelelê. Isso pode trazer um ponto negativo, né? Porque eu dependo, às vezes, de outras pessoas. Quando eu entendo isso, eu sei o quê? Que eu posso continuar executando, eu não vou mudar isso, porque isso é uma coisa positiva. Porém, como eu vou executar? Eu tenho que dar um passinho para trás, que existe, primeiro, toda uma organização para que aquilo aconteça e não dê tanto prejuízo ou corra tantos riscos. Então, eu vou ter o equilíbrio sempre. O que acontece muitas vezes é que a gente faz uma terapia, né? A gente tem um mentorado, a gente começa com uma dessas ferramentas para entender aonde eu tenho que equilibrar mais, o que eu posso usar de positivo e o que eu posso trazer do negativo mais para transformar em positivo, e esse mentorado, ele não aceita. Então ele diz, ou começa a doer. Eu vou deixar falar comigo assim, mas daí vão me achar que eu sou um trouxa, né? Ele já se diminui. E não é esse também o resultado que a gente vai buscar ou trabalhar. Bem pelo contrário, quando a gente fala em atendimento humanizado, vamos dizer que agora está muito na moda, porque as pessoas querem ser acolhidas, e não só que tu entregue o resultado, eu quero acolhimento. Que eu trabalho daí a mentoria empresarial dentro das empresas, que eu trabalho com os empresários, gestores e líderes pela qualidade de vida. E lá eu trabalho o quê? Esse atendimento humanizado é o emocional. Eu não trabalho com o cliente, eu trabalho com o emocional do cliente. Mas para mim trabalhar com o emocional do meu cliente, eu tenho que trabalhar o meu. Então, quando eu entendo que eu preciso ter tempo para mim, tempo para um hobby, tempo para mim levantar uns 10, 15 minutos como dono, para mim respirar, para mim fazer um exercício de meditação, para mim me concentrar, isso para mim já me traz uma mudança de comportamento, automaticamente. E eu nem estou falando, tu tem que ser menos agressivo, eu estou dizendo que são práticas diárias que tu faz sem perceber, que já vai mudar o teu comportamento. O dizer não,
Não é que tu não vai ter controle das coisas, é que tu vai ter mais tempo para fazer estratégias, pensar melhor. Tu quer ver, por exemplo, um síndico, digamos assim. Eu preciso resolver um problema que é um problemaço, sei lá, estourou uma caixa d'água, invadiu os apartamentos. Então eu tô ali, meu Deus, eu tenho que pensar em resolver isso. Todo mundo tá no WhatsApp ligando. Como é que tu vai fazer? Eu tô sem água, tô não sei o quê. E tu resolve aquilo sob pressão, tu pode até resolver paliativo. Por quê? Porque tu não conseguiu ter clareza em qual solução tu vai ter. Então, tire uns 10 minutos. Tomar alguma ação precipitada daqui a pouco, até, né? Isso. Pensa, relaxa, respira, medita. Meditação é perfeita, né? E agora eu vou pensar quais são as opções que eu tenho, mas com calma. Porque sob pressão, tu já tá na carga do estresse, tu pode até gastar mais do que deveria. Então, isso são coisas do dia a dia, que a gente precisa das terapias. E para isso, e eu defendo todas, porque todas são importantes. Exatamente. Cada uma tu vai pegar uma coisinha. Hoje eu falei isso aqui, hoje eu falei, olha quantas dicas a gente deu aqui. É verdade. Então, assim, isso aqui é quase uma terapia, né? Não me falaram essa parte. No divã com o síndico no divã. Vamos mudar o nome do podcast. Mas, como a Eliane falou, eu tenho que ouvir, né, o que a gente deu aqui e dizer, isso aí acontece comigo. Eu vou testar aquilo ali. Deu resultado, vou aplicar. E o que eu acho, desculpa, o que eu acho interessante na questão de tu conhecer um pouco os perfis, falando no DISC que eu conheço um pouco mais, né, o Enneagrama, confesso que não conheço quase nada. Ele tem uma similaridade, na verdade tu consegue o DISC, né, o fato de tu conhecer o perfil, então tu sabe como ele é e tu aprende como que ele age, como que tu vai chegar nele. Então, assim, uma pessoa que é D, não adianta eu vir querer explicar nos mínimos, ele não tem paciência, em 2 minutos ele vai, me diz logo, resume pra mim. Exatamente. Então, se eu for falar com um D, eu já vou trazer resumido. Se ele quiser detalhes, ele vai perguntar, e nunca pergunta. Bonito, então, tu tem que ir resumido, direto. Agora, se é um cara... Que nem eu tenho perfil senão ele S. vai ficar com a perninha lá já batendo, né? Já, ou aí o corporal, ele já vai dizer. E aí já eu que tenho o perfil S, que é exatamente o oposto, não me vem com um resumo. Eu quero detalhes, senão eu não consigo tomar decisão. Não me dá pressão, não me vem me pressionar. Não vem com pressão. Eu quero saber mais. É bem assim. Me parece que os casais, eles casam exatamente ao contrário do perfil do outro. Não sei se isso é uma... Eu te diria que é bem variável. Eu, assim, não trabalho com essa parte de casais, mas eu vou desenvolver agora uma pessoa que ela me pediu se eu fazia esse trabalho, e até eu vou confessar que quando eu fiz... Opa, desculpa, gente. Quando eu fiz a gente fez o Enneagrama do Juliano e da Tati, me deu um branco. Me deu essa ideia, eu disse, caracas, eu posso fazer, só que não é a minha especialidade, né? Tu viu como foi importante? Deu uma liga, ela disse, como assim? Porque isso é muito bacana, mas é muito variável, assim, eu já fiz de outras pessoas. Quero mesmo perfil, assim, mesmo. Enfim. E aí vem muito do você entender, até o que o Juliano comentou agora, era que eu ia comentar, assim, é você entender, e a Tati contextualizou bem, qual a tua tendência de reação sobre determinadas situações. Então, se eu tô lá com a galera me pressionando, tô com problemas, se eu não entendo a minha forma de ser, eu tenho uma tendência a ir muito mais para atenção, para o estresse. Agora eu entendo que, peraí, eu sei que eu costumo agir no impulso, mas para essa situação eu preciso respirar, eu preciso ter calma, a minha tendência é a ser assim, sabe? Tu vai controlando as emoções, tu vai tendo uma melhor gestão e tu vai ter melhor resultado também, consequentemente. Nossa. Então, assim, eu defendo muito, só que, claro, né, gente, a gente tem uma questão até cultural, eu diria, talvez eu seja sacrificada agora, mas nossa cultura do gaúcho, a gente tem mais dificuldade de acessar. Por quê, né? A gente tem aquela coisa do ser forte, da resistência, não, eu dou um jeito, aquilo que o Juliano disse, não, vou pra terapia. Qual que é a crença que tem do autoconhecimento? Se tu tá buscando e tu tá indo pra terapia, tu tá doente, tu tá ficando louco? Eu já fiz terapia na minha adolescência, que eu ia escondida. Na minha cidade. Não te interpretar imagina, cidade pequena. Aí eu entrava, eu ia pro lugar, eu olhava todo ao redor. Se eu visse alguém conhecido, eu dava uma disfarçada. Opa, tô indo pro mercado aqui do lado, tá tudo certo.
porque é a crença que se tem. Eu tem um psicólogo que eu não vou lembrar, eu até sigo ele no Instagram, mas não me recordo o nome dele, ele é de Florianópolis. E um dia eu vi ele num podcast falando que o empresário, né, tem todo aquele status, né, eu sou empresário e tal. A dificuldade dele admitir muitas vezes que precisa de uma terapia. Então, às vezes, tu tem que mudar o nome, chamar aquilo de uma mentoria para conseguir ludibriar e fazer ele sentar no divã. E aí porque ele precisa muito, né? Exato, e aí vem algumas questões até de posições mesmo que a gente acaba automaticamente se identificando, né? Então, o empresário, ele costuma ter determinado, ser mais dominante, né, Tati? Então, assim, é um perfil que aprendeu desde a sua infância que não pode demonstrar vulnerabilidades. Eu tenho que ser forte o tempo todo. E aí, eu fazer uma terapia, eu fazer um processo de desenvolvimento é demonstrar vulnerabilidades. Arriscaria dizer que os síndicos têm um perfil mais de prestatividade. Mas tem uma influência da prestatividade. Não, eu vou assumir porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar o condomínio, enfim, quero, né? Só que daí entra outras questões aí, o dizer não. Isso, que aí ele perde essa função de gestor. E ele acaba se tornando, tipo, o pai. Zelador. Não, quase que um zelador. Eu te pago para isso. Como tu não viu a lâmpada? Como tu não trocou isso? E não é esta função. Acho que ainda não está bem claro nesse meio condominial por falta de comunicação as funções, né, do síndico, como o que ele veio para fazer. E isso tem que vir também do síndico nessa primeira comunicação. Quais são os meus limites, o que eu vim fazer, quais são os meus horários, quando vocês vão me contatar, em que momento, né? Porque é um ser humano. O orgânico trabalha, o profissional tem mais de um condomínio. Então, essa clareza, né? E essa questão também da mentoria, principalmente dos empresários, e aí eu estou aí, faz um ano que eu estou fazendo a mentoria empresarial. O empresário em si, ele já vem mesmo com essa determinação de que, como assim? Eu já tenho uma empresa, eu ganho dinheiro, eu sou o dono, né? E agora eu estou sentado aqui para quê? A primeira coisa é assim, mentoria empresarial, vou ganhar mais dinheiro, né? E a intenção é, sim, vai ganhar mais dinheiro, desde que tu tenha saúde para isso. Então, por isso que a minha mentoria é em qualidade de vida e bem-estar. Porque hoje tu tem o dinheiro, mas tu pergunta para eles 3 perguntinhas básicas. Quanto tempo tu fica com a família? O que tu faz de hobby? Hobby é uma coisa que tu gosta de tu fazer sozinho. O que é hobby? Hobby, né? E quanto tempo tu dedica a viajar? As pessoas ficam, quando dar? Então, de que vale o dinheiro? Né? Muita gente não leva, né? A gente veio pelado, morre pelado, se botarem roupa na gente, a gente vai de roupa, e a gente né? não aprendeu nada, né? Porque nem a chorar, às vezes o médico tem que ir lá dar um tapa na bunda da criança para aprender a chorar. Aí depois na vida adulta a gente se coloca numa posição de ter que saber fazer tudo perfeito, bem feito, porque... Mas é que a gente cai, né? E que chorar é demonstração de fraqueza. Ontem eu vi um TEDx que diz que a gente nasce, desde que a gente nasce até morrer, a gente vai perdendo as coisas. Isso. A gente vai perdendo. A gente perde tudo. Só a gente não percebe. Porque o jogo da vida é ter dinheiro, é pagar conta, quer ter mais. E ainda tem uma questão que... Eu não falo o nome dos mentorados, tá, pessoal? Eu já vou... Tá que nem a doutora Rosângela. Eu não vou falar, mas aí depois... É só os casos, tá? A gente conta um milagre, mas não conta o santo. Isso. Mas tem os casos também, por exemplo, que é assim, tu faz uma anamnesezinha de problemas de saúde, daí vem 2, 3 comprimidinhos e vem também o da ansiedade, vem também aquele da hipertensão, e daí quando tu teve isso? Faz uns 10 anos, isso tá comigo faz tempo. Então, assim, eu tomo remédio, eu gasto por ano, sei lá, um antidepressivo aí, 200 e poucos pila, digamos assim, né? Mas eu não faço uma terapia uma vez por semana, que é 150, 200 reais.
Porque aí vão dizer que eu sou louco. Tu tá embatendo, tu tá pirado. Não, eu não estou pirado. Sim. Eu estou cuidando da minha saúde, para não ficar doente. Sim. Então ainda tem essa... Aquela coisa da higiene, né? A higiene bucal, tu faz quantas vezes por dia? Isso. 2, 3 vezes, né? E a higiene mental? Não tem nenhuma. Quando surta. E a história esses dias, até vou sair um pouco do contexto, mas eu tenho que contar essa e tal, da história da comunicação, que às vezes a gente diz, não, temos problemas de comunicação. Isso vai acontecer com o síndico também, né? Isso acontece porque... Mas coloca lá no grupo do condomínio que vai ter uma integração no final do ano para ver se não tá todo mundo lá. E aí, onde é que tá? Ou na empresa, temos problemas de comunicação na empresa. Alguém falta festa de final de ano? Não. Então, será que a gente tem realmente um problema de comunicação? Ou às vezes a gente só busca o que me interessa. Isso. O que isso também né? Então, também é um ponto que acaba sendo uma dificuldade, às vezes, quem está ali coordenando outras pessoas, porque pegar o tal do grupo do condomínio. Gente, eu tenho, assim, eu admiro muito os síndicos, de verdade, sim. Eu sempre tive uma relação muito boa e eu crio amizades com os síndicos. É nesse condomínio que eu tô agora, não porque ela é profissional, então ela vem eventualmente, mas os demais eu sempre tive muita amizade, porque eu sei o quanto é desafiador, sabe? E eu hoje, se falar, Irene, eu gostaria de ser síndica, embora eu goste de pessoas, gosto de trabalhar, só que eu tenho um valor meu que é liberdade. Então, isso também é um ponto que é importante quando a gente assume um desafio. Quais são os teus valores? Isso. Porque para você assumir uma posição, você tem que ter essa consciência dos teus valores e o que vai impactar essa posição. Liberdade, como eu disse, para mim é importante. Se eu, não tô lá, quero sair no final de semana, vai viajar. Ser afetado porque o telefone tem que ficar 24 horas. Exatamente. Então, talvez eu até tenha a habilidade, mas eu não estou disposta. Exatamente. Abrir mão, isso. Abrir mão. Só que às vezes o síndico não, de forma... Precisa também compreender isso. Né? E os condôminos, infelizmente, a maioria, muitos, como tu tem essa empatia de valorizar aquela atitude, ainda mais quando um síndico morador sem nenhum tipo de remuneração, né? Que é muito comum em condomínios menores. Sim, exato. Porque as pessoas apontam, criticam, reclamam, mas não param para pensar, eu tô aqui, agora eu quero assistir minha série aqui na Netflix e vou ficar 2, 3 horas maratonando, ninguém vai me interromper. Agora, o síndico eventualmente vai ter que interromper o lazer, um momento com a família, para atender aquilo que ele se propôs a fazer. Então, é uma doação, né, de tempo, né, tempo... E eu diria assim, que uma coisa que a gente até comentou nos bastidores, que geralmente até no grupo do condomínio a gente lê muito o pessoal falando, tem que ter empatia, mas geralmente a empatia é quando me favorece, né? Então, o que é realmente ter empatia? Será que eu estou disposta realmente a me colocar no lugar da Tati e entender que essa minha demanda que eu estou mandando às 10 da noite, às 11 da noite, eu tô talvez incomodando ela e ela não é urgente e ela pode ser resolvida amanhã? Ou até poderia ser destinado lá para a administradora e aí sim chegaria até o síndico, se necessário, que muitas vezes não é, né? Exato, né? Teve uma época que eu tava num condomínio que eu só dizia, gente, me mandem figurinhas, né? Daí, porque eu disse, eu vou tentar distrair aí o pessoal, porque era cada discussão, mas assim, aquelas discussões que tu vê que não leva a lugar nenhum. Exatamente. Aí eu mandava lá, o legal dessas discussões é que gera muita figurinha, me mandem mais, né? Tipo, Escreveu isso? Eu escrevi às vezes, mandem mais, porque eu disse, é uma forma de tu quebrar também, porque tu sabe que tem coisas que não... Sim. Bom, meninas, estamos chegando ao fim aí do nosso episódio. A gente quer agradecer vocês aí pela presença. Muito obrigado pela contribuição e também agradecer os patrocinadores, né? Os patrocinadores, a DMS, Gestão Condominial, que está com a gente aí sempre, e a Conceito Administração de Condomínios também, sempre aí nos apoiando aí para manter no ar aí os episódios que virão ainda. Bacana. Isso aí. Lembrando, então, pessoal, quem não está inscrito ainda no nosso canal, Experiência Síndicos no YouTube e também lá no Instagram, onde a gente divulga todos os conteúdos e principalmente as chamadas para os próximos episódios, né? Então não deixem de
se inscrever lá no canal, ativar o sininho e nos seguir no Instagram. Isso aí, Juliana dos recados. Então tá, obrigado, meninas. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. E tenho certeza que é um sucesso e será cada vez mais. Tem muita gente para vocês ajudarem. É verdade. E a gente tem muito conteúdo, né? Quando precisarem, a gente estaremos aí. Isso aí. Então tá. Certo, gente. Obrigado. Até a próxima.